Boa noite, minha amiga Ruth, boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho, a quem está nos acompanhando no YouTube, no Facebook, nas redes sociais, na TV também, telespectadores, ouvintes, internautas. Boa noite, meu amigo Thiago. Hoje é dia de bola rolando, é dia de futebol, temos jogo importante, temos Ceará e Corinthians agora 7h30 da noite, nessa partida válida aí pelo Campeonato Brasileiro. Ceará, que venceu o Fortaleza na última rodada pelo Brasileirão, vai tentar emplacar aí a sua segunda vitória consecutiva, né, pra se afastar cada vez mais da zona de rebaixamento, embora, né, o time não esteja próximo da zona de rebaixamento, mas o primeiro objetivo do Ceará, claro, é se afastar, conseguir os 45 pontos para poder se livrar, garantir a permanência por mais uma temporada na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Qual a atual posição do Ceará? O Ceará atualmente é o 9º colocado. Tá na primeira metade da tabela. O Corinthians, por outro lado, vem de derrota para o RB Bragantino dentro de casa. Uma derrota doída, porque não só por ser dentro de casa, mas também porque o gol do Bragantino, que deu a vitória ao time de Bragança Paulista, foi no último lance, foi no último minuto. Gol do Thiago Borbas. Então o Corinthians chega para essa partida precisando vencer para poder também se livrar aí da zona de rebaixamento. O Corinthians, por mais que a briga do Corinthians, a princípio, né, na teoria, não seja contra o rebaixamento, mas nesse primeiro momento de Brasileirão em que os times são muito nivelados, né, na pontuação, então cada vitória pode colocar o time em situações diferentes. Tanto pode se aproximar muito da zona de rebaixamento, como também pode dar uma guinada, né, na tabela e levar o time lá pra cima. Já saíram as escalações, porque o jogo é agora 7h30 da noite na Arena Castelão, tá? E é o seguinte, o Ceará vai com aquele time tradicional, porém com alguns desfalques. E o principal deles é a ausência do atacante Pedro Raul. Por que o Pedro Raul não vai jogar? Porque o Pedro Raul pertence ao Corinthians. Então, por questões contratuais, ele não pode defender o Ceará, ou não pode defender o Ceará contra o clube que detém o passe dele, que no caso é o time do Corinthians. Um outro desfalque importante é do atacante Pedro Henrique, que é ex-Corinthians, né? Mas aí não é questão contratual, de fato é questão de suspensão, então ele também está fora dessa partida, o atacante Pedro Henrique. Dito isto, o Ceará vai com a seguinte escalação: Bruno Ferreira no gol, o lateral direito, o Fabiano Souza, a dupla de zaga Marlon e o William Machado, com o Matheus Bahia na lateral esquerda, os dois volantes Dieguinho e Fernando Sobral, com Lucas Mugni na meia de criação, Galeano pela ponta direita, Fernandinho pela ponta esquerda e o camisa 9 é o Ailon que tá voltando de lesão e hoje vai ser titular no time do Ceará contra a equipe do Corinthians. O Corinthians também vem desfalcado, né? Inclusive hoje essa partida marca o reencontro do Ceará com o técnico Dorival Júnior, né? Que deixou o Ceará em 2022, quando o Ceará disputava a primeira divisão, né? E aí ele tava bem no Ceará, mas recebeu uma proposta do Flamengo, foi embora, né? E aí o Ceará depois trouxe outros treinadores e acabou no final da temporada sendo rebaixado para a segunda divisão. Então hoje é o primeiro reencontro do Ceará com o técnico Dorival Júnior. Dorival Júnior, esse que estava na seleção brasileira e que agora treina o time do Corinthians. O Corinthians vai com a seguinte escalação, ó: Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, a dupla de zaga é o André Ramalho com o Kaká e o Matheus Bidu é lateral esquerdo. Os dois volantes Ranielli e José Martínez com o Breno Bidon, são um trio de volantes, e o Rodrigo Garro, o meia de criação. No ataque, Thales Magno e Gui Negão. Esse é o time do Corinthians, comandado pelo técnico Dorival Júnior, né? E aí, vamos torcer para que o time do Ceará vença essa partida de logo mais, porque é importantíssimo que a gente se mantenha, né? Não só o Ceará, como Fortaleza, entre os 20 principais times do Campeonato Brasileiro. Saindo do Ceará, que vai jogar daqui a pouco, vamos falar agora do Fortaleza, né? Porque é o assunto do momento, o novo técnico do Fortaleza, quem será? E nós já temos Abemos Técnico. E ele é
o Renato Paiva. Renato Paiva, ele tava treinando o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA, né? Fez uma boa campanha, né? Campanha surpreendente, tirou o Botafogo, fez o Botafogo avançar num grupo que era considerado o grupo da morte, né? Com o Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e Seattle Sounders dos Estados Unidos. E agora, mas só que mesmo com essa boa campanha na primeira fase, ele acabou caindo nas oitavas de final contra o Palmeiras. E aí ele foi muito criticado pela postura do Botafogo contra o Palmeiras, né? Que foi uma postura mais defensiva, aliás, até defensiva demais contra o time do Palmeiras. E aí ele acabou sendo eliminado pelo Palmeiras por 1-0, deu adeus à Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Passou-se uns dias, ele foi demitido, no dia 30 de junho foi demitido pelo dono do Botafogo, né? Que é o John Textor, o americano. E aí, desde então, ele estava sem emprego. E ele vai ser o treinador do Fortaleza. O anúncio deve ocorrer ali nas próximas horas, mas entre Renato Paiva e Fortaleza, tudo certo, com apenas detalhes contratuais ali para serem alinhados antes do anúncio oficial, né? O Renato Paiva, inclusive, ele já treinou também, além do Botafogo, ele treinou o Bahia no Brasil, né? Então vai ser a terceira experiência dele aqui no Brasil com um time brasileiro, vai ser o Fortaleza. Junto com ele, o Fortaleza trouxe mais 2 reforços, né? E esses reforços também já estão confirmados, mas falta só anúncio oficial. O primeiro deles é o goleiro Vinícius Silvestre, né? Esse goleiro que durante muito tempo foi o terceiro reserva do Palmeiras, mas que na última temporada estava defendendo o Portimonense de Portugal nas 2 últimas temporadas, né? Ele assinou o contrato com o Fortaleza até o fim de 2026. Ele foi liberado pelo Portimonense. Por lá ele disputou 51 partidas, né? Então ele é um goleiro que está chegando muito por conta das lesões do João Ricardo, que é o titular, e do reserva, que é o Breno, né? Ambos estão lesionados e vão passar por cirurgia. Então o Fortaleza precisou ir atrás no mercado de forma urgente para ter ali um goleiro de confiança, né? Tendo em vista que o titular seria o Magrão, o terceiro reserva, mas aí o Fortaleza precisou agir rápido no mercado e trouxe o Vinícius Silvestre. A outra contratação do Fortaleza é um lateral esquerdo, que é o Everson Costa, né? Esse jogador estava no Arouca de Portugal, né? E estava livre no mercado também. Ele já não tinha mais vínculo com o Arouca de Portugal, também acertou com o time do Fortaleza. Ele que é cria da base do São Paulo e acumula passagens pela seleção brasileira de base, inclusive disputou a Copa do Mundo Sub-17 em 2017. Então, além do Renato Paiva, esses 2 reforços chegando aí no Fortaleza passando aí por um momento de reformulação agora com a saída do técnico Juan Pablo Vojvoda. Muito obrigado, Vitinho, pela sua participação. Ainda tem alguma novidade? Não, é isso. Até amanhã. Até amanhã.